Olha só o que o verso vai dizer aqui. Primeiro verso, né? Assim como os ignorantes executam seus deveres com apego aos resultados, assim, o que que a palavra aqui, né, em sânscrito, originalmente é a karmis yogis, ou karma yogis, que significa aqueles que estão produzindo karmas. Foi traduzido como ignorantes. Parece ser um pouco meio agressivo, né, talvez, o termo, justamente pelo fato de ele não ser o termo que reflete o conceito védico, então soa meio como, né, assim, para nós aqui, a tradução da tradução soa um pouco estranho. A gente sabe que, de fato, as pessoas que ignoram o verdadeiro valor da vida, ou o sentido objetivo da vida, só um minutinho, pessoal, deixa eu só, vou encostar a porta aqui, eu estou com um ruído aqui. Agora sim. Bom, a gente sabe que as pessoas que não conhecem a meta da vida, ou qual é o motivo de viver, né? As pessoas que estão fazendo o básico biológico, comendo, dormindo, eliminando resíduos, se acasalando e adoecendo para finalmente morrer. E isso é biológico, os animais fazem isso, todos fazem, tá? Se olhar a lubriguinha, a baratinha, o inseto, a joaninha, a zebra, o leão, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, comendo, dormindo, nananana, aquela coisa toda. O básico do biológico. E as pessoas, os seres humanos, que vivem fundamentado nesse processo, eles têm uma vida biológica natural. Tá errado? Não. É o que todo mundo faz. Só que o que acontece? A diferença é que ele está em estado de sofisticação. Então, ele faz tudo isso daí de uma maneira mais sofisticada, mas é um modelo biológico de vida. Então, basicamente, um modelo animal. Então, esse processo, esse modus operandi, não produz uma qualidade de vida superior para a próxima fase. Então, a pessoa retorna nesse standard. Ela fica aí girando nesse processo, e aí é onde nós chamamos isso de samsara, repetidos nascimentos e mortes. Eventualmente, a pessoa começa a se desgastar com as frustrações da existência e passa a conjecturar, mas aí então tá, o que está acontecendo? Eu gostaria de parar de sofrer. Quem sabe não dá certo agora? E é a partir desse momento em que o ser passa, então, a considerar conhecimento. Então, essas pessoas que já perceberam que tem alguma coisa errada, que deve ter algum sentido mais profundo de existir, esses não são pessoas comuns. Esses são almas em fase de ascensão. Tá? Elas entram no programa de reabilitação, ou seja, de transferência. As almas que são biológicas, né, que assim que buscam ter vidas nababescas, ou seja, né, dos desfrutes sensoriais meramente biológicos, elas naturalmente estão nessa condição aí de ignorância. Então é sobre essa condição de existência que está sendo mencionado aqui, aqueles que são ignorantes, tá? Ou seja, é a vida, né, geral, biológica, como está sendo dito. Então é ignorância? Sim, é. Tá? Mas só que no caso que é falado aqui, o termo védico é karma yogis, ou seja, aqueles que vivem criando karma. Imagina, né, o resultado que isso vai dar. Eles vão ficar renascendo e morrendo constantemente. Esse é o resultado que dá, é sempre o mesmo resultado. Agora, da mesma forma como as pessoas vivem essas vidas biológicas, também, e elas estão sempre ocupadas em fazer alguma coisa para garantir o estado biológico, que é a preocupação básica, esse impulso biológico não é incorreto, ele é a questão da sobrevivência normal. O problema é que os jogadores humanos, eles não podem parar no biológico do básico, porque o potencial é maior, então tem que ir um pouco mais adiante. É tolerável entre os animais. Para humanos, isso é considerado desaconselhável.
É assim como nós toleramos os nossos filhos fazendo xixi, vamos dizer, no tapete da sala, aos 3, 4 anos de idade, aos 2 ou 3 anos de idade. Mas com 5, 6, já não dá mais, entendeu? Então, uma vida biológica é compreensível quando você vê que a pessoa não tem, né, assim, condições intelectuais ou que é somente, né, um animalzinho. Mas, quando você está lidando com uma pessoa, um ser intelectualmente refinado, e ao mesmo tempo o estilo de vida é um estilo de vida, né, assim, biológico, então isso é considerado karma, tá? Só o fato de ela não utilizar o recurso que tem em busca da evolução, isso já é karma em si. Então ela sofre consequências por estar mal utilizando um recurso disponível, tá bem? Então tá. Agora, como está sendo dito, da mesma forma que essas pessoas elas se ocupam constantemente para esses princípios biológicos, os eruditos, os sábios, estão também o tempo todo agindo. É que eles param de agir. Essa ideia de que uma pessoa sábia vai ficar neutra, semelhante a sabe, um ser em estado de coma e hibernação, hiperconcentrado em si próprio, isso é uma ideia mais romântica, romantizada, hollywoodiana da evolução, tá? Os seres que evoluem, eles ficam altamente ativos, extremamente ativos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui que vai ajudar vocês a entender isso daí, tá? O Siddhartha Gautama, o nosso arquétipo principal nesse contexto aí da meditação, que é o Buda, tá? O Buda, ele está lá meditando na floresta e ele está hiper concentrado em si próprio e o mundo todo pode cair que ele não está nem aí. Ele está super focado em si mesmo. Então ele está ali nesse estado de hibernação, nesse estado de fecundação, sabe? Se amadurecendo. Quando ele finalmente amadurece e quando ele eclode iluminado, quando ele germina, ele fica iluminado, automaticamente ele sai em busca de filhinhos, ou seja, discípulos. E aí, os problemas da vida dele começam realmente, porque então ele vai ter que lidar com os filhinhos, tá? Isso vai produzir nele uma imensa atividade, uma imensa produção intelectual. Depois que o Buda se ilumina, o certo seria ele ficar em estado de hibernação, né? Pelo menos é o romantismo intelectual que a gente tem do que é iluminação, é se transformar numa espécie de ameba luminosa flutuante num espaço em suspensão. Isso é o que o romântico hollywoodiano passa para a ideia do que é iluminação para nós. Mas a realidade é que os seres que se iluminam, eles ficam extremamente ativos. Eles saem em busca das almas para resgatá-las da escuridão da ignorância. Então eles viram mães da humanidade. E mães é aquela história, né? Quem é que aguenta mãe? Só os filhos. É porque elas ficam extremamente ansiosas pelo bem-estar dos seus filhos. Então elas ficam o tempo todo pensando em como educar esses filhos, em como proteger esses filhos, em como evoluir esses filhos, em como amadurecer esses filhos, sabe? Em como encaminhar esses filhos. Então, a vida de uma mãe é intensa. E a vida de um mestre iluminado é da mesma forma, intensa. Eles estão sempre preocupados, pensando no bem-estar dos seus alunos e precisam educá-los continuamente. Por isso que está sendo dito aqui no verso que, da mesma forma que, sabe, as pessoas comuns se ocupam em atividades, os eruditos também agem similarmente, mas sem apego. Por quê? Eles não estão apegados a obter as propriedades, a se enriquecerem, a ficarem donos do mundo. Eles estão preocupados com o bem-estar dos seus discípulos para que eles se emancipem para o próximo mundo. Eles não são desapegados de mundos, eles só são desapegados deste mundo. Eles são apegados ao próximo. Todo sábio iluminado é extremamente apegado ao próximo mundo. Não é que o apego desaparece, só muda a posição. Entende? Todos os iluminados, Jesus, por exemplo, era extremamente apegado ao reino de Deus. Ele só não parava de falar desse tal de reino de Deus. Então ele era super apegado, extremamente apegado, altamente apegado. Então o apego é um princípio da alma. Só vai mudar onde esse apego vai ser estabelecido. É o foco do apego
que o apego não é o problema é onde você está colocando o apego. Tá? Tem apegos que nos libertam e tem apegos que nos prendem. Aquilo que é remédio para uns é veneno para outros e vice-versa. Então, estar apegado à transcendência é ser um ser livre de apegos mundanos. Compreendem isso? Faz sentido? É assim que é, tá? E para finalizar, olha só, por que eles fazem isso? Porque com o propósito de conduzir as pessoas para o caminho certo. Qual é o caminho certo? O caminho que liberta o ser da ignorância e projeta o ser para que esse ser, ao eliminar, ao, sabe, terminar a sua história de vida como ser humano, possa ascender aos céus para ter uma vida literalmente de plenitude, que é o desejo da alma, ou seja, ser feliz, jovem, com beleza, com prazeres, com felicidade, sem pecados, ou seja, sem reações kármicas, né? Como a nossa querida Baby Consuelo certa vez cantou: sem pecado e sem juízo, tudo azul, Adão e Eva no paraíso. Então, a alma deseja essa inocência contínua, essa felicidade absoluta. Nesse mundo relativo, onde as fragmentações são fundamentadas nas leis da entropia, portanto, se degradam gradualmente com a pressão do tempo, não é possível essas ânsias da alma. Por isso, um ambiente adequado é necessário. E não é esse mundo, é o próximo. Esse mundo aqui é dos espertos, tá? Os espertos ou os espertinhos é que continuam nascendo nesse mundo. O próximo é dos despertos, os inocentes, puros de coração, aqueles que merecem viver entre pessoas, sabe, saudáveis. Os espertinhos nascem entre os pacientes nessa clínica aqui. Os despertos são liberados do tratamento, tá? Então vamos buscar o estado desperto, tá bem? E como a gente faz isso? Nós tentamos ocupá-los em atividades devocionais ou atividades espirituais que auxiliem eles a chegar a esse ponto. Então, quando a gente tenta envolver vocês em, sabe, nas questões espirituais, as gotas védicas, torre de mantras e tal, não é meramente uma função específica para, sabe, engrossar a fila de uma religião, formar uma nova religião, criar um grupo grande, não é isso. Isso tem uma função didática, isso tem uma estratégia metodológica. Esse envolvimento tem a ver com o seu desenvolvimento intelectual, o seu refinamento de espírito. Não é, sabe, simplesmente porque nós queremos, entende, fazer uma religião crescer. Não é isso. Naturalmente, isso vai crescer, porque é uma coisa que tende a crescer. Então, naturalmente, vai crescer. Mas o objetivo nosso é engajá-lo nos processos de purificação e refinamento do espírito, para que você tenha condições de tomar a decisão definitiva de não renascer mais como ser humano. Acredite, não é uma boa ideia deixar esse assunto para depois. Essa decisão tem que ser tomada. Não é ficar aversivo à humanidade, mas essa decisão de não voltar a nascer como ser humano, isso é uma realidade necessária, não é um luxo espiritual, é uma exigência pragmática da existência. Então não pensem que é uma decisão, que é um luxo. Isso é o que tem que ser feito. Essa decisão tem que ser tomada. E você não consegue tomar essa decisão sem conhecimento. Por isso que a gente tenta, a gente busca e faz de tudo possível para te engajar em conhecimento, para que você saia da ignorância. Essa é a nossa função, esse é o nosso dharma como orientadores. Ok? Tá, pessoal? Não é nada pessoal, não, viu? É porque é necessário, tá? A gente tem que dar um jeito de se livrar dessa condição em que nós estamos no momento e evoluir. Mas dessa vez vai dar certo. Não tem o pessoal que canta aí, evoluiu? Não tem isso? Tem umas coisinhas assim, né? Parece das propagandas aí. Então é isso aí, sabe? Chegou a hora. E dessa vez vai dar certo, tá bom? Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat. Desligar a gravação.